Olá, galera. Estou fazendo esse vídeo, então, para falar brevemente quanto a alguns termos técnicos dentro da metodologia científica para artigos, visando o projeto de iniciação científica. Então, eu pretendo ser breve, né, nesse vídeo, que temos apenas que reforçar alguns pontos. Então eu vou relembrar algumas coisas que eu já disse, para quem está finalizando a escrita, né, quem já começou a escrever um artigo científico, e lembrar do nosso objetivo. O objetivo é que tenhamos uma prática de dissertação científica, ou seja, uma forma de escrita que tenha validade enquanto resultado de pesquisa, debate, aplicação de questionário, estudo de campo. Então, se resulta em escrever algo que tenha uma validade, né, que seja justificado e que seja também uma introdução ao meio acadêmico. No meio acadêmico, a produção científica é uma necessidade, porque você precisa ter autonomia enquanto estudante. Você não pode apenas ficar recebendo o que passam, né? Recebendo o que o livro passa, mas você precisa conseguir pesquisar de diferentes formas e conseguir registrar isso de forma sintética, objetiva e científica. Então, esse seria o objetivo central de uma iniciação científica. Então, o planejamento, sabem que o planejamento é de extrema necessidade e de extrema importância. Se você não consegue fazer um planejamento do que vai escrever, eleger as ideias, possivelmente não conseguirá um objetivo tão claro e não conseguirá caminhar com tanta segurança. Quando você consegue eleger a ideia, por exemplo, eu quero falar sobre análise do rio do córrego X. Ok, né? Quero saber a qualidade do rio do córrego X. Então você elegeu sua ideia. Depois disso, você precisa de uma problemática. Não pode ser simplesmente uma análise, mas o que você quer descobrir com essa análise? Aonde você pretende chegar com essa pesquisa? Então, primeiro, eleja sua ideia, depois sintetize. Alguns trabalhos acabam travando e não conseguindo resultados tão bons justamente por não saber fazer recortes. Você quer falar, por exemplo, da análise da ignorância das pessoas no consumo do produto de leite, um projeto de iniciação científica desse ano. Ok, mas tem muita coisa para falar disso. Né? Você quer falar do consumo de leite? Ok. Então eleja as ideias e saiba também sintetizar o que eu vou falar desse assunto. Então você ter em mente que aonde você quer chegar é extremamente importante para começar o seu trabalho. Só que dentro da pesquisa, ontem mesmo orientando um grupo que iniciou, elegeu a ideia, só que dentro da pesquisa descobriu uma outra validade, uma outra forma de conduzir o assunto. Ok, isso é trabalho científico, porque a ciência é descobrir as coisas de forma de uma verdade que seja sustentável. Se você não consegue sustentar dentro do seu trabalho isso, você tem que mudar os rumos no seu projeto. Mas, para iniciar, é importante que você consiga fazer recortes das ideias e iniciar a sua pesquisa. Esquematizar essa ideia, ou seja, colocar em esquema, né, a metodologia da sua pesquisa, vai ser também importante. Por quê? Se eu quero chegar em determinado lugar, eu preciso saber que caminhos eu vou percorrer. Quando estou esquematizando essas ideias, estou logo fazendo um processo de descoberta da onde preciso percorrer para chegar a tal. E eu vou dar um exemplo logo adiante sobre esse esquematizar. Certo. Do planejamento, nós fizemos e fazemos pré-projetos. O pré-projeto é justamente para conseguir abarcar
essa eleição da ideia, essa sintetização e essa esquematização da mesma. Então, nós indicamos nesse planejamento, o pré-projeto. O pré-projeto, você vai responder qual o problema que você deseja trabalhar. Ou seja, o problema em ciência não significa que seja algo passível de solução. O problema é uma questão a ser pensada, a ser analisada cientificamente. O problema é isso. Depois você parte para a hipótese. O que pesquisar? Qual linha de raciocínio eu vou seguir? Qual tipo de autor eu vou eleger como importante e como sustento da minha pesquisa? Isso, então, é levantar as hipóteses, né? Levante as hipóteses. As hipóteses são respostas provisórias ao seu problema, porque as respostas definitivas se darão no decorrer do processo. Mas antes de escrever, é necessário que você tenha o pré-projeto com as hipóteses. Quais são as hipóteses? Quais são as respostas provisórias que eu tenho para o meu trabalho? Em seguida, justificativas. Que relevância, que validade científica, que sustento científico tem essa pesquisa que você pretende fazer? E depois das justificativas, é preciso pensar no objetivo. O que quero com isso? Qual objetivo tenho com esse trabalho, com essa proposta? E depois, sabendo os objetivos, sabendo da importância, sabendo que tipo de linha de pesquisa será feito e do problema, por fim, você descobre como pesquisar. Como será realizada a pesquisa e a documentação dessa pesquisa? Aplicação de questionário, revisão bibliográfica, análise de imagens, enfim. Existem várias formas, ou seja, várias metodologias para alcançar o seu objetivo. E é preciso que no pré-projeto você tenha isso em mente, tenha isso claro. Depois, para esse planejamento, olha que interessante. Conseguindo fazer o planejamento, uma dica que eu dou, né, na produção do artigo é que isso se transforme na introdução. O pré-projeto se converte na introdução, onde que você pode, no primeiro e segundo parágrafo, colocar o problema, no terceiro parágrafo, hipóteses, no quarto parágrafo, justificativa, no quinto parágrafo, objetivos, que é objetivo geral e objetivo específico do trabalho, e no sexto parágrafo, metodologia. Olha só, então, a importância de se fazer um bom pré-projeto. E quando você faz um pré-projeto, não significa que ele vai transformar automaticamente em introdução. Porque ao concluir o trabalho, você vai voltar nessa introdução e verificar se realmente foi esse o problema, se realmente foi essa a justificativa, porque a pesquisa nos surpreende. Nós podemos iniciar com um objetivo e dificilmente conseguimos concluir com esse mesmo objetivo. Eu posso, no processo, né, no decorrer do meu trabalho, das minhas leituras, do meu aplicar o questionário, das minhas entrevistas, eu posso, nesse meio tempo, descobrir outras formas. Por isso a importância de voltar ao pré-projeto antes de transformá-lo simplesmente em produção, comparando com o trabalho já pronto. Mas vamos lá. Então, entenderam como tem que ser a introdução. Na introdução, a dissertação precisa ficar de forma a instigar a dúvida, a expectativa. Por quê? Será a primeira parte do seu trabalho, geralmente, que uma pessoa vai ler, depois do resumo. E lendo este texto, precisa deixar a vontade de conhecer a pesquisa. Então, a dissertação voltada por questões que deixe a dúvida, a expectativa para a leitura, que mostre uma boa escrita e mostre a sustentação científica, dará uma importância que possivelmente seu trabalho vai ser lido, e lido com mais prazer. Então, disserte bem, descreva bem todas essas etapas, né, na sua introdução, de forma a instigar a leitura posterior.
Do planejamento, é importante também, e isso eu prezo muito, que também não é algo fixo, que geralmente no decorrer da pesquisa, você vai fazendo uma mudança ali, um tópico se divide em mais outros tópicos, alguns subtópicos que você pensava em pesquisar podem ser cortados, mas é interessante você esqueletizar o seu problema. Por exemplo, o tema, quero falar de tóxicos dentro da escola. Então eu dou um nome chamativo, tóxicos, uma leitura na escola. Primeiro capítulo, contextualização histórica dos tóxicos. Subdivisão do capítulo, os tóxicos na antiguidade, os tóxicos nos dias de hoje, o problema com políticas públicas voltado para isso. Segundo capítulo, a realidade da toxicidade, estatísticas brasileiras e mundiais quanto aos tóxicos, trabalhos de prevenção e reabilitação. O meu segundo capítulo, por exemplo, aqui se subdividiu em 2 tópicos. Na hora da pesquisa, posso descobrir que prevenção e reabilitação devem ser separados. Então, eu faço mais outros subtópicos. 2.2 vira 2.2, 2.3. Isso é a flexibilidade dentro do trabalho científico. E, terceiro capítulo aqui no nosso exemplo, uma leitura do uso e visão de tóxico na escola. Uma leitura do uso e visão do tóxico na escola, eu posso estar trabalhando aqui uma pesquisa, né, que pode ser feita através de questionários, que se tornam depois gráficos, por exemplo. Pode ser feito entrevistas, né, filmadas, gravar áudio, e eu depois me debruço em cima disso e vou analisar os dados. Essa parte aqui fica como análise de dados. E o quarto, eu já estou propondo um projeto de intervenção escolar baseado na minha pesquisa de campo e baseado na minha revisão bibliográfica. Por isso que é interessante esquematizar a pesquisa, porque esquematizando, fazendo um esqueleto dela, eu consigo ter um resumo muito fácil, simplesmente olhando ela, eu consigo ter uma conclusão muito fácil depois, porque eu olho aqui, sei o que eu pesquisei, olho aqui, sei o que eu pesquisei, e consigo, então, fazer uma síntese disso. Então, no planejamento, o esqueleto. A estrutura do artigo. O artigo é composto basicamente de algumas estruturas. Aqui para iniciar a estrutura primeira, vão lá o título, autores, epígrafe, que é facultativo, ou seja, pode ou não ser colocado. Resumo, que não é facultativo. Palavras-chave, que não podem conter, são até 5 palavras-chave e não podem conter palavras que contêm o título do artigo. E o conteúdo, introdução, desenvolvimento textual e conclusão, que nós vamos falar um pouquinho de cada um. E por fim, referências. Olha só, aqui está um modelo de artigo da Clarides Barba, e aqui temos o título, a autora, né, aqui no cantinho, o resumo, que está em fonte 10, aqui o título em 14. Esse modelo de artigo não tem capa e contracapa, porque é um artigo mais simples, um artigo de projeto de iniciação científica, e tem o cabeçalho que substitui, no caso, a capa, e fica mais sintético, mais rápido a leitura. Então, continuando. No corpo do artigo, o que devemos ter? Introdução, desenvolvimento e demonstração dos resultados. Resultados estes de pesquisa bibliográfica ou estudo de campo, né? Ou um estudo de laboratório, que pode ser isso. E, por fim, a conclusão. Muito importante, e o que dá a alma do seu trabalho, da sua dissertação. A linguagem do artigo. Muitos artigos com boas ideias não conseguem espaço justamente por faltar linguagem científica.
Vamos lá. Aqui do texto de Pádua, né, de um autor, a referência aqui embaixo, ele dá algumas características para o que seria uma linguagem de artigo, que é a linguagem científica. Lembra que estamos falando de metodologia científica para artigos científicos, ok? Então, não, o texto tem que ser impessoal, tem que ser ter impessoalidade. E para isso, ele precisa ser redigido na terceira pessoa do singular. Como que se redige na terceira pessoa do singular? Por que se redige na terceira pessoa do singular? Para não ficar pessoal. Nós concluímos, não. Conclui-se, ou se observa, ou analisa que, porque não entra no campo da subjetividade. É uma questão do grupo, é uma questão da visão pessoal daquele autor. E o artigo científico tem que ser, em sua essência, uma proposta de leitura científica do problema. Por isso não pode ser pessoal, não ter uma linguagem pessoal. Nem eu acho, eu entendi. Não. Percebe, conclui-se. Muito menos nós percebemos ou entendemos que. Não. A objetividade. A linguagem objetiva, ela precisa haver por mera questão de linguística comunicativa. Você precisa comunicar a ideia, e isso precisa ser feito de forma objetiva. Por quê? Que eu comentava com um grupo de orientandos ontem. Você precisa escrever como se o outro não soubesse do assunto. E para isso você precisa definir, contextualizar e problematizar. Tem artigos que começam problematizando sem contextualizar e muito menos sem definir. Então a objetividade vai vir nisso, na lógica da escrita, de deixar claro, né, a coerência que você tem. Outra característica é o estilo científico. A linguagem científica é informativa, de ordem racional. Não vou colocar lá uma percepção do meu sentido meramente espiritual, do meu sentido meramente ideológico. Ele precisa ser de ordem racional, comprovada, firmada em dados concretos. Para isso se faz trabalho de campo, para verificar aquela validade ali, verificar empiricamente. Então, o resultado da ciência se torna um resultado válido por ter sido experimentado, verificado, analisado, e por isso esse estilo científico na linguagem precisa ser informativa e não tendenciosa, ok? O vocabulário técnico, várias áreas, por exemplo, se você está escrevendo um trabalho na área de química, vai ter termos que precisam ser utilizados da área, né? Se você está escrevendo um artigo na área social, sociológico, os termos filosóficos, matemáticos, matemática financeira tem uma linguagem própria. Então, cada área de conhecimento tem a sua linguagem, seu vocabulário comum e deve ser utilizado no artigo científico com clareza e precisão, escrevendo de forma que, entendendo que o outro pode não entender do assunto e pelo meu artigo ele está procurando entender. Então, não escreva como dono do conhecimento, escreva com clareza pedagógica, escreva didaticamente, utilizando vocabulários técnicos de cada área que você escolheu escrever. A correção gramatical é indispensável. Por quê? Você deve obedecer às normas da BNT e obedecer, obviamente, à linguagem brasileira, o português. Então, precisa estar dentro de uma formatação e de um formato gramatical aceito na sua língua. Então, faça suas correções. Faça suas correções, e se é grupo, um corrige, o outro revisa, depois volta para o que corrigiu, revisar novamente, faça esse exercício várias vezes e elimine qualquer forma de erro gramatical, de acentuação, de pontuação, que isso é muito importante
para que seu artigo seja visto realmente como científico. Por fim, a última característica de um artigo, vamos falar da ideia de recursos ilustrativos, como gráficos, desenhos, tabelas. Por exemplo, se eu fiz um trabalho matemático, eu posso, então, se eu fiz um trabalho de campo, eu posso transformar em números matemáticos para que o gráfico ilustre perfeitamente a minha ideia, a minha conclusão. Por exemplo, coloco o gráfico e pontuo, como observa no gráfico acima, a pontuação das pessoas com notas inferiores a, possuem renda acima de, e assim por diante. Você consegue, por um gráfico, transformar uma ideia, um problema, de forma simples, ilustrativa dentro da ciência, ok? Então, fique claro, o trabalho todo precisa ter linguagem científica. Isso que vai caracterizar o trabalho como científico. Vamos lá. A próxima questão, e eu já expliquei isso em outros momentos aqui, é a citação direta curta e a citação direta longa e citação indireta. São esses três tipos de citações que você precisa fazer. Dentro daquela perspectiva de atender a uma linguagem científica, você faz uma citação que seja, por exemplo, uma citação que seja direta, curta, e uma citação que seja direta, longa. Mas você precisa também argumentar isso. Argumentar não significa mostrar o seu ponto de vista. Num trabalho científico, ninguém quer saber o seu ponto de vista. Ele quer dados válidos do assunto. Então, você argumenta como? Utilizando autores conceituados do assunto, utilizando pesquisas válidas do assunto. Para isso, tem três formas de citar. Se você não cita, cai naquele erro que é inaceitável no meio acadêmico, que é chamado de plágio. Inclusive, é crime no Brasil. Então, vou explicar cada tipo de citação e como fazê-las. Primeiro, citação direta curta, ou seja, quando tem apenas 3 linhas. Quando temos apenas 3 linhas de citação, eu tenho, então, que colocar aspas. Olha só, essa citação aqui, ela foi feita com 3 linhas apenas. 3 linhas. Aqui. Primeira, segunda e terceira linha. Então, ela vai no próprio corpo do texto, sem mudar a formatação do corpo do texto. Apenas utilizo 2 pontos, coloco aspas e digo que a pessoa disse diretamente nas mesmas palavras que ela disse. Por isso, direta. Então, citação direta, eu reproduzo o texto que a pessoa disse, que o autor disse. Mas o texto não é meu, eu preciso citar. Então, eu abro parêntese, coloco o último nome do autor, vírgula, o ano da publicação e a página, se houver. Como que a pessoa vai saber se isso era um livro, um artigo científico ou uma página de jornal? Quando ela for lá na referência e ler que esse autor foi proveniente dessa fonte de pesquisa. Então, a citação direta curta é simples. Eu posso falar, por exemplo, aqui ele falou diretamente a palavra da pessoa, nesse exemplo, né? Falou diretamente e depois citou quem é, entre parênteses. Mas eu posso também fazer o contrário. Poderia ter dito assim, como afirma Severino, 2002, a ciência enquanto conteúdo de conhecimento só se processa como resultado de articulação do lógico como o real da teoria com a realidade. Então, eu posso fazer o processo contrário. Digo o nome do autor e digo o que ele diz, diretamente, usando as palavras dele. Reproduzo o que a pessoa diz. A citação direta longa é a mesma coisa. Eu vou dizer diretamente o que a pessoa diz, só que como é mais longo, eu não vou usar aspas e vou fazer um recuo
de 4 centímetros, esse recuo de 4 centímetros aqui, que vai diferenciar, que percebe-se que não é do seu próprio cunho, isso, de escrita, e colocam, então, o autor aqui embaixo. Aqui ela não colocou o autor, porque ela já havia colocado o autor aqui. Severino, né, entende que. E aí eu reproduzo diretamente a palavra dele. As duas formas de citação direta, longa e curta, são indicadas quando eu preciso necessariamente da palavra da pessoa. Por quê? O artigo, geralmente, ele é feito todo em forma de citação indireta. Citação indireta eu vou dizer com as minhas palavras a compreensão do outro, do autor, que eu pesquisei. Só que eu posso mudar as palavras, mas o texto continua sendo dele. Então, eu preciso citá-lo. Por exemplo, eu pego a questão Schevenato diz que o processo industrial compreende na forma e na força de campo capitalista. Ele tinha dito em outras palavras essa mesma ideia. Por que a citação indireta ela deve ser mais usada do que a direta no artigo científico? Porque ela mostra que você entendeu e que você consegue comparar conceitos, consegue sair da leitura, da literatura simplesmente, da bibliografia simplesmente que você leu. Ok? Então, as 3 formas de citações. Primeira, citação curta, direta curta, direta longa e indireta. Fique claro, e isso é extremamente importante na dissertação do seu artigo científico. Algumas dicas para começar parágrafos ou dentro mesmo do parágrafo, quando vai apresentar a ideia, antes de fazer a citação. Eu digo, segundo Marinho, o processo de formação da pessoa humana, nananana. Ou, conforme analisa o pensador do século XX, fulano de tal, isso, isso e isso. Ou ainda, outra forma, descreve o físico. Aqui, olha só, o físico, eu estou pontuando, sinalizando quem é o autor. Então, descreve o físico, que a lei da física deve ser vista e revista a todo momento, pois a ciência não é algo estático. Descreve ele, a revisão física. Ou pontua Ravelo que, aqui Ravelo, o autor, e aí eu digo, ou no fim da frase, a fonte de pesquisa. Eu cito lá se foi um livro, se foi o artigo, cito o autor e o ano. Ou, por exemplo, analisando um gráfico. Calcula a pesquisa que 80% dos homens entrevistados não possuíam cartão de crédito. E isso tal, 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 tal. Ou, compara os 2 autores acima apresentados, a ideia disso e disso e disso. Então, algumas colocações verbais que ajudam na referência. A referência, como tem que ser feita no final do texto, né? Eu não vou gastar muito tempo com isso, pretendo depois fazer outro livro, mas isso aqui é a parte mais chatinha, que todas as pessoas ficam com muito problema por uma formatação ali, mas é muito importante você colocar. Coloca primeiro o último nome do autor em todas as letras maiúsculas, depois o prenome, né? Aqui o prenome. Aqui é uma citação de citação. E se for uma associação ou um ministério, você vem com o nome dessa associação, ministério em letras maiúsculas também. E assim por diante. Então, por exemplo, citação de internet, como deve ser feita a citação de internet, que nesse slide posso disponibilizar para vocês. Olha, se for um documento eletrônico, eu coloco sobrenome do autor, o prenome, da mesma forma, o título, edição, ano, se houver, e é bom que haja, porque mostra que a sua fonte de pesquisa é segura. Disponível em, aí eu venho com o link aqui, acessado em,
dia, mês e ano, abreviado o mês. Como que fica? Por exemplo, você coloca as 3 primeiras letras do mês e um ponto. Olha um exemplo aqui de uma uma referência lá no final de um arquivo que era da internet. Aqui disponível em, eu coloco então o link. Quando não houver o nome do autor, ao menos o título ou o portal da educação do governo federal, né? Então, fonte Ministério da Educação, disponível em, acessado em, dia, mês abreviado e ano. Então, é isso. São algumas ideias básicas. E agora, só para concluir, eu pretendo falar do que é avaliado. Quais são os critérios avaliativos de um artigo científico? Geralmente, os artigos científicos fazem apresentações. Quando fazem apresentações, o que geralmente é avaliado? Postura, dicção, domínio do conteúdo. É pela apresentação que a banca arguidora do seu trabalho verificará se você possui domínio do conteúdo. O vestuário, sim, que está na sua responsabilidade demonstrar que você levou aquele trabalho a sério, que ele realmente é científico. Então, as bancas geralmente observam o vestuário. Avaliação técnica do grupo, se foi feito em grupo. Então, o orientador vai observar isso. A metodologia, né, como foi o processo de pesquisa, resultados e discussões, como que foi, houve debate de ideias, houve uma curiosidade científica que movimentou o grupo, houve interesse, como que foi isso? E trabalho escrito. Então, no trabalho escrito, observa-se formatação, e isso existem inúmeros manualzinhos e normas que você pode verificar. Essas questões das citações que eu falei são algumas, né? Coesão e coerência na dissertação, clareza e cientificidade, foi científico, foi claro, ordenação do assunto, compreendeu, por exemplo, uma hora ele estava defendendo uma linha, agora já está defendendo uma linha científica que é totalmente contrário desse processo, ficou confuso, ficou contraditório, teve uma ordenação, organização desse assunto, nesse trabalho escrito, e por fim, o compromisso na realização do projeto, né? Que geralmente o orientador que vai fazer esses apontes. Então, no nosso projeto de iniciação científica, por exemplo, o nosso critério avaliativo é exatamente esse. Cada um desses itens são pontuados. Boa sorte para você que está fazendo um trabalho científico. A ciência precisa desses pesquisadores que se empenham, precisa de pessoas que desde a entrada na faculdade desde o ensino médio, preparando para entrar na faculdade, até dentro da academia, da universidade, que goste de pesquisar e fazer ciência. Muitas descobertas são feitas nesses trabalhos científicos e são eternizados e podem depois ser fonte de pesquisas em bibliotecas, podem depois contribuir para que os outros entendam aquele processo de visão científica daquele momento. Enfim, faça muito trabalho científico, pegue prazer nisso, que é fundamental para o desenvolvimento científico e tecnológico da humanidade. Valorize essa iniciativa de escrever cientificamente. Ok? E uma pergunta, uma reflexão para terminarmos. Existe algo que te impeça de começar agora a fazer uma dissertação científica de qualidade? Porque precisa ser de qualidade. Existe algo que te impeça? Tem algo que te falta agora para começar a fazer um bom trabalho de iniciação científica? Ou um artigo científico? Fica a reflexão. Meu nome, Ítalo Silva, e nos vemos no próximo vídeo.